da nova direção. Dá para repetir isso comigo? O não da nova direção. Às vezes, nós não sabemos receber um não. Às vezes temos dificuldade para receber um não. Mas muitas vezes o não é pedagógico. O não é o melhor para nós. Este homem foi liberto por Jesus. E agora Jesus entra no barco para ir para o outro lado, e o homem quer ir com Jesus. Mas o verso 19 está escrito: Jesus, porém, não lhe permitiu. Aquele homem recebeu um não de Jesus. Então, este é o não da nova direção. É o não. Veja, o homem quer entrar no barco, ir com Jesus, e estar com Jesus, andar com Jesus. Deve ser bom demais, né, irmãos? Aprender com Jesus seria bom demais para aquele homem, e é isso que ele quer. Ele se apegou a Jesus, ele quer estar no mesmo barco com Jesus, mas Jesus disse não. É o não da nova direção. Algumas vezes nós vamos receber um não de Jesus, que é o não da nova direção. Vamos olhar bem para esse texto e pensarmos um pouco nesse texto, de algumas implicações que esse texto então nos mostra. Primeira implicação: o não da nova direção parece ser incoerente. O não da nova direção parece ser incoerente. Veja, Jesus está dizendo para o homem: não permito que você venha comigo. Não parece ser incoerente da parte de Jesus. Se este homem foi liberto por Jesus, ele agora quer o quê? Aprender mais de Jesus, ele quer estar perto de Jesus, ele quer caminhar com Jesus, e Jesus diz não. Este não parece ser incoerente, não parece? Se você estivesse ali, naquele contexto, naquela ocasião, você olharia para Jesus e diria: Senhor, esse homem foi liberto, esse homem precisa aprender mais do Senhor, esse homem precisa andar contigo, esse homem não sabe nada de Jesus, esse homem não sabe nada de teologia, esse homem não sabe nada do reino de Deus. Então, o certo seria, parece que este não da nova direção parece ser incoerente, não parece? E Jesus não permitiu. A outra implicação nesse soa como impiedoso. Soa como impiedoso. Veja só, aquela região, Gadara ou Decápolis, aquele povo ali, era um povo supersticioso, um povo idólatra, um povo perverso. Inclusive, eles acreditavam que se no meio deles tivesse uma pessoa assim, endemoninhada, a cidade ou a região estava protegida dos inimigos, de pessoas que viessem para lá, porque eles temeriam o endemoniado. E aí Jesus, em vez de dizer assim: eu vou tirar você, venha comigo, porque esse povo é idólatra, porque esse povo é perigoso, porque esse povo é supersticioso, Jesus disse: não, fica aí. Não soa como impiedoso este não da nova direção?
Aquele homem poderia ter dito: Senhor, quantas vezes eu fui algemado, quantas vezes eu fui preso neste lugar, quantas pessoas se aproveitaram de mim por conta do meu estado, da minha situação, e o Senhor quer que eu permaneça ainda neste lugar. Parece ser muito impiedoso da sua parte que eu permaneça num lugar deste. E Jesus disse o quê? Não permito que você tome o mesmo barco que eu. É o não da nova direção. Primeira implicação é que o não da nova direção parece ser incoerente. Segundo, o não da nova direção soa como impiedoso. Terceiro, o não da nova direção dá impressão de imprudência. Dá impressão de imprudência. Será que Jesus estava sendo imprudente? Esse homem quer aprender. Esse homem quer estar com Jesus. Aí Jesus chega e diz: não permito. Vai para a tua casa. Vai à tua casa, vai aos teus e conta para eles como Deus teve compaixão de ti. Irmãos, esse homem não passou pela classe de catecúmenos, este homem não passou pelo discipulado, este homem não passou pela classe nova criatura, este homem não fez um curso para poder voltar para casa e voltar para aquele lugar e falar de Deus. O que é que esse homem sabe de Deus? Como é que esse homem pode ensinar? Como é que esse homem pode proclamar? Como é que esse homem... Irmãos, isso parece dá a impressão de imprudência. Deixar esse homem ali, mandar para casa e dizer... Olha o que Jesus disse: vai para a tua casa e fala para eles tudo que o Deus fez, como teve compaixão de ti. Nós aqui não faríamos isso. Nós dizíamos: ele não está preparado, nós vamos colocar esse moço numa sala de aula, ele tem que frequentar a escola bíblica dominical, esse homem não foi para a escola bíblica dominical, não foi para seminário, não fez um curso intensivo, não fez absolutamente nada, e Jesus disse: vai para os teus, vai para a tua casa, e fala como Deus teve compaixão de ti, só isso. Não parece, irmãos, a impressão que dá é que Jesus foi imprudente nesse negócio. Euzinho não faria isso, não. Eu ia dizer assim: não, ele não está preparado, a gente tem que primeiro preparar ele. Não seria assim, pastor Sérgio? A gente preparar o menino para poder ir, e assim, quando ele estiver no ponto, ele vai abrir uma EBD lá na casa dele, quem sabe um grupo, um pequeno grupo, né, um PG, pequeno grupo lá na casa dele. Então, vamos primeiro doutrinar esse moço, esse homem, para que ele possa ir. Parece que esse não da nova direção dá uma impressão de imprudência. São 3 implicações que o texto nos dá, só para repetir, para a gente tentar memorizar. As implicações do não da nova direção. Primeira implicação é que parece ser incoerente. Segundo, soa como impiedoso. E terceiro, dá a impressão de imprudência. Só que quem deu este não foi Jesus. É o não da nova direção. Às vezes, Jesus vai dar um não para nós, da nova direção. Você já recebeu um não de Jesus, que é uma nova direção para a sua vida? Você está querendo tanto entrar no barco, você está querendo tanto aquele emprego, você está querendo tanto aquilo, e você está dizendo: Senhor, eu quero, e o Senhor diz: não permito. E aí a gente fica arrasado, frustrado, decepcionado.
Senhor não fez, o Senhor não quis, o Senhor não me dá, e ficar com raiva de Jesus. Jesus disse: não permito. Será que você não já recebeu um não da nova direção de Jesus? E Jesus olhou para você e você orou e você suplicou, você se preparou e o Senhor deu um não da nova direção para você e disse assim: não permito que você assuma isso, não permito que você entre nisso, eu não permito. Aí você fica chateado, não entende o Senhor e não dá para entender não. E não dá para entender no momento. O homem está querendo Jesus, está querendo aprender mais. E Jesus diz: não permito, você não vai comigo. E aí fica muito difícil para nós. Mas isso é uma coisa do reino de Deus. É que nós, irmãos, às vezes nós somos criados e não aprendemos a receber não na vida. Às vezes os pais têm extrema dificuldade de dizer não para os filhos. Nós vivemos numa sociedade que às vezes tem extrema dificuldade para dizer não, e nós aprendemos que bom é o sim. Eu atendi uma vez uma mulher que os pais nunca disseram não para ela, e tudo que ela queria o pai dava, a mãe dava um jeito. E ela me contou que uma vez ela queria uma boneca e morava noutra cidade, e aquela boneca que ela queria só tinha a muitos quilômetros de onde ela morava, mas ela queria, e ela esperneou, e ela chorou, e o pai pegou o carro e foi naquela cidade comprar a boneca e trouxe para ela. E essa menina cresceu, casou-se, e agora vivia um conflito terrível, porque ela não conseguia receber o não, ela não gostava do não, o não era terrível para a vida dela. E quando ela me procurou, eles estavam numa situação muito difícil, e casou, e o marido também não sabia dizer não para ela, e por conta do marido não saber dizer não para ela, ela começou a comprar e a se endividar. E aí no momento que ela me procurou, eles estavam afundados, falidos, e tiveram inclusive que sair da cidade que moravam para ir para outra cidade, porque estavam endividados. E isso foi ela mesma que me contou, porque agora ela põe culpa no pai, ela põe culpa na mãe, porque eles nunca me disseram não, pastor, eu não aprendi a receber um não, e eu vivi desse jeito. Então ela culpava o pai, ela culpava a mãe, uma menina sem resiliência, uma menina sem resistência, agora adulta e vivendo um conflito terrível. Irmãos, olhe para cá, presta atenção. O seu não pode ser uma resiliência para a vida do seu filho. O não pode ajudar esse menino a criar robustez, a ter resistência. Ele vai ficar forte, porque na vida existe não. Se não fosse necessário não, nem tinha na gramática. E às vezes você vai receber um não de Jesus. E esse homem recebeu o não de Jesus depois de tudo isso. Agora, eu quero deixar aqui umas verdades sobre este não da nova direção. Jesus não deu um não porque ele era perverso. Ele não deu esse não porque ele era mau, porque ele era maligno, porque era monstruoso. É porque ele está dando uma nova direção para aquele homem. Às vezes o Senhor tem algo maior, melhor, superior, uma nova direção para a sua vida, mas porque o não você não sabe receber. Então aprenda algumas coisas aqui sobre o não da nova direção. Às vezes Deus está lhe barrando e dando não, porque Deus tem algo maior, melhor, especial, extraordinário para a sua vida, e aí você fica emburrado, fica infeliz porque recebeu um não de Deus, porque Deus devia ter dito um sim, e quem sabe até você se comparou com muita gente. Aprenda agora algumas lições, algumas verdades sobre esse texto. Primeiro, irmãos, quando você receber um não da nova direção, recomece onde Jesus te libertou. Vamos dizer juntos? Recomece onde Jesus te libertou. Jesus libertou aquele homem aonde? Em Gadara.
E Jesus disse: eu quero que você recomece aqui. É a partir desse ponto. Por isso é que Jesus dá um não para ele. O não da nova direção é para ensinar que ele precisava recomeçar onde Jesus o libertou. Às vezes Deus está dizendo: eu quero um recomeço da sua vida, e você vai recomeçar onde eu parei o mal na sua vida. Você agora vai recomeçar a partir de onde eu te libertei. Esse é o não da nova direção. O Senhor está redirecionando a vida daquele homem. Veja só, você vai recomeçar aqui. Às vezes a gente quer recomeçar no outro canto, e o Senhor está dizendo: a nova direção para a sua vida é recomeçar aqui, onde eu te libertei, onde eu fiz o milagre, onde eu te dei a vitória, é aqui. Porque tem gente que é assim: Jesus liberta e ele foge, Jesus liberta, ele corre, Jesus liberta, ele vai para outro lugar. Recomece onde Jesus te libertou. Jesus me libertou aqui, vou recomeçar aqui. Aí depois você vai aumentando, vai enlarguecendo, vai tomando outras dimensões, certo? Essa é uma verdade que a gente aprende nesse texto. Segunda verdade: faça exatamente o que Jesus lhe disse. Faça exatamente o que Jesus lhe disse. Irmão, Jesus disse: vai para a tua casa e conta aos teus como o Senhor teve compaixão de ti. Olha, aí Jesus diz: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E este homem fez exatamente como Jesus disse. Nós temos às vezes dificuldade para fazer exatamente como o Senhor quer. E eu já me dei mal na vida por não fazer exatamente o que o Senhor quer. Eu já contei aqui para os irmãos que eu peguei um ônibus, ia de Goiânia para Recife, e quando eu estou no ônibus, uma mulher que era da congregação nossa de Goiânia chega para mim e disse assim: eu quero falar com Erivaldo. Aí eu disse: olha, não vá hoje não, que você vai ser assaltado. Do nada essa mulher apareceu para dizer isso. Sabe o que foi que eu disse? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Ô bicho besta. Aí ela insistiu: não vá hoje não, você vai ser assaltado. Aí eu repeti. Ela disse a terceira vez, e eu disse a terceira vez: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. E fui-me embora. Fui no ônibus, era de graça e tal, foi. Quando eu cheguei em Recife, dali da Rio Branco, atravessando a ponte, veio uma vozinha lá dentro, dizendo assim: você vai ser assaltado agora. Quando eu olhei, vinha 3 caras. Os caras pularam em mim assim, pularam e pá. Pegaram e me colocaram ali na varanda da ponte. Eu fiquei olhando para aquele rio cheiroso, lá, olhando assim para baixo, esperando eles me jogarem lá embaixo. Pegaram o que tinha, um relógio que eu ganhei de presente, levaram, o dinheirinho que eu tinha, levaram, tal, o violão que eu estava com ele, levaram. Quando tudo terminou, sabe o que foi que eu disse? Eu tive uma conversa comigo. Eu disse: toma, Erivaldo, toma. Não era isso que você queria? Eu disse, eu lá na ponte, eu disse: toma, era isso que você queria? Se eu tivesse ouvido, mas eu não fiz o que o Senhor queria. Irmãos, Deus está vendo lá na frente, a gente está vendo o imediato. Eu fiquei com a raiva de mim. Você já sentiu raiva de você? Eu fiquei com tanta raiva de mim. Se eu pudesse, eu pegava um chicote, dava uma lapada em mim assim, tá, cria vergonha, rapaz, saiba ouvir a voz do Senhor, obedeça ao Senhor.
faça exatamente o que Jesus está lhe dizendo. Jesus está dizendo, então, isso é o não da nova direção. Recomece onde Jesus te libertou. Faça exatamente o que ele está dizendo. Terceiro, seja aonde Jesus disse que você tem que ser. Seja aonde Jesus disse que você tem que ser. Jesus disse, seja na sua casa, seja entre os teus, seja nesse lugar. É aqui que eu quero que você seja. Às vezes a gente está escolhendo o melhor lugar do mundo para ser, e às vezes Jesus está escolhendo, parece que o pior lugar do mundo para a gente estar, mas o Senhor está dizendo, eu quero que você seja aqui, seja o que Jesus disse que é para você ser, seja aqui, é aqui que eu quero, é aqui que é a minha vontade. Imagine, irmãos, aquela família que passou tanto tempo sem a convivência daquele homem, agora ele volta lúcido, ajuizado, com uma nova palavra, vai para casa, todo mundo olha para ele e diz, esse homem realmente sofreu uma obra grandiosa de Deus, porque está ali, o homem não voltava para casa, vivia nos cemitérios, nos desertos, gritando, se cortando, agora volta para casa em perfeito juízo, meu irmão, uma coisa fantástica. Jesus fez isso. Então, seja onde Jesus quer que você seja. Às vezes a gente quer ser aonde Jesus não quer que você seja. Aí você vai para onde, e esse é um problema hoje, na igreja evangélica. Os crentes hoje não têm resistência, não têm resiliência. Crente não suporta nada hoje, não aguenta nada. É uma coisa incrível. Qualquer coisinha já diz, e ainda usa o nome de Deus. Deus está me dando, está me dizendo que eu tenho que ir para não sei para onde, que eu não sei. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu mudei de igreja. Ele já tinha mudado da nossa para outra, e aí me encontrou na rua e disse, mudei de igreja. Eu disse, meu irmão, o importante não é mudar de lugar, o importante é mudar de vida. Os crentes estão mudando de lugar, mas não estão mudando de vida. Esse é o problema. Não adianta, o mal vai com você, o problema vai com você, não adianta mudar de lugar. Você tem que mudar de vida. Peça para Deus mudar por dentro. Então, seja onde Deus está querendo que você seja, e não fica nessa ilusão do espírito do anticristo, dizendo, como eu tenho ouvido gente dizer, eu não me identifico mais aqui. Aí se identifica lá, daqui um pouco, eu não me identifico mais aqui. Aí não se identifica mais e vai para outro lugar. Eu não me identifico. Vai parar quando, irmão? Não, porque naquela igreja parece que não tem gente ruim. Parece que só tem perfeito lá. Eu como não falo isso? Eu digo, olha, vem para cá, meu irmão. Olha, tem um bocado de gente aqui. Nem vou terminar a frase. Fiquei até com medo. Então, irmãos, seja onde Jesus está dizendo que você tem que ser, meu irmão, seja aqui, seja na EBD, seja aqui na terceira, seja aqui, o Senhor está dizendo é aqui, então fica aqui. Mas tem decepção, tem, aqui tem problema, e o pastor da igreja, ixi, aquele pastor Sérgio, misericórdia, eu nem falo de mim, eu falo dos outros, né? Mas aquele pastor e aquele seminarista, irmão, se a gente começar a olhar os irmãos, todos nós temos defeitos, né, irmãos? Então, o Senhor está dizendo, olha, meu filho, seja nesse lugar, seja na tua casa, seja entre os teus, irmãos, olha, e ser na nossa casa, e ser entre os nossos parentes, não é fácil não. Olha, tem umas coisas perigosas nessa vida, política, futebol e parente, meu irmão, olha, dizer, tem que ter muito cuidado, não é não? Ou não é, pastor Sérgio, não é verdade? Essas coisinhas são perigosas, mas fica na paz aí, então essa é uma lição. A outra lição, a última lição que a gente aprende aqui, produza conforme Jesus te agraciou. Dá para dizer isso? Produza conforme Jesus te agraciou. Irmãos, você enxerga uma graça na vida daquele homem. Jesus diz, vai à tua casa, vai aos
teus. Aí o texto diz que aquele homem saiu proclamando em Decápolis. Decápolis significa o quê? 10 cidades. Foi muita graça desse homem, sem passar por uma doutrinação, sem fazer um curso de teologia, sem fazer um curso de evangelismo. Esse homem passou a pregar em 10 cidades. Veja como o Senhor agraciou aquele homem, meu irmão, e ele não teve nenhum tempinho para andar com Jesus, não. Jesus disse: não entra no barco, eu não quero você nesse barco, você vai ficar aqui, e vai aos teus, e vai à tua casa. E a Bíblia registra que esse homem passou a falar e pregar e proclamar em 10 cidades. Como é que pode isso? Eu enxerguei aqui o quê? Uma graça de Deus. Como o Senhor agraciou aquele homem para que ele pudesse falar de Deus naquelas cidades. Foi o primeiro missionário naquela região. Foi aquele homem que experimentou uma cura, uma libertação, a salvação. Eu não sei, a Bíblia não diz o que é que aquele homem falava, mas ele dizia, certamente ele chegava naquela cidade: olha, vocês me conhecem, sabem o que aconteceu comigo. Eu vivia nos cemitérios, eu vivia gritando, eu vivia endemoniado, as coisas aconteceram assim, até que veio um homem, parou aí no barco, desceu, me libertou. Eu estava cheio de demônios, os demônios foram para os porcos, ele me libertou, e eu estou aqui. Deus teve compaixão de mim. Quem conhecia ficava o que, segundo o texto? Admirados. Irmãos, isso aqui foi o que? Meus irmãos, produza conforme a graça de Jesus. Jesus te deu graça, meu querido, para você produzir numa área, proclamar, pregar, ensinar. Produza no reino de Deus. Afinal de contas, o tema desse ano é esse: produzir muitos frutos. Produza onde você está, onde Deus te colocou. Produza, porque Deus vai te dar graça. Deus te deu uma graça, meu irmão, sabe? Graça para cantar, graça para tocar, graça para falar. Esses dias eu estava pensando na minha vida, e eu me lembrando quando eu apanhava algodão. Vocês já apanharam algodão? Sabe o que significa colher algodão? E aí eu me lembrei assim, que quando eu ia com o meu irmão, e a gente era assim, ia para a roça dos outros para colher algodão. Aí colhia e pesava o algodão, e conforme o peso, o dono pagava a gente. Eu era menino e fazia isso, e não arrancou nem um pedaço meu, acredita? E eu fazia isso, mas tinha uma coisa que era característica minha: o meu irmão era mais calado. Hoje ele é mais falante, mas naquela época ele era mais calado. Aí eu apanhando algodão junto com ele, só nós dois, dois meninos apanhando algodão. E quem conduzia a conversa? Diga. Eu. Quem falava mais? Eu. Eu sempre fui o mais falante da minha casa. E eu não tenho dificuldade de começar uma conversa em qualquer lugar. Aí eu percebi, depois de muitos anos, e tem umas pessoas até que me criticam porque eu chego num lugar e eu já começo a conversar e falar, mas deixa para lá. Existe gente que tem até o ministério da crítica, e isso é questão de vocação, né? Então tem uns que são vocacionados a isso. Aí, irmãos, aí eu percebi, rapaz, e se eu não fosse assim? Eu chego num lugar, do nada, aí eu começo a conversar com uma pessoa, e daqui a pouco eu estou com o evangelho ali e falando de Jesus para estas pessoas. Aí eu reconheci a graça de Deus na minha vida, nessa área. Então, irmãos, é maravilhoso você produzir conforme Jesus te agraciou. Todo mundo aqui é um agraciado de Deus. Agora, tem uns que são mais calados, sem nenhum problema. Nenhum problema. Fique na bênção. Seu temperamento, seu jeito.
Só que não queira que todo mundo seja igual a você, que não dá certo. Você entendeu isso? Deixa o calado ser calado, deixa o falante ser falante, deixa todo mundo ser na bênção. Amém, irmãos? Este é o não da nova direção. Às vezes você está querendo tomar uma direção que o Senhor está dizendo: meu propósito não é esse na sua vida. E se você tomar essa nova direção, você vai ser uma bênção na sua casa. Você vai ser uma bênção entre os teus parentes, na tua cidade e quem sabe em Decápolis. Escute, Jesus sempre tem razão. Dá para dizer isso comigo? Jesus sempre tem razão. Se você receber um não para a nova direção, Deus será glorificado na tua vida. Se você receber um não da nova direção, o reino de Deus irá expandir. Aquele homem glorificou o nome de Deus naquele lugar. Aquele homem expandiu o reino de Deus naquele lugar. A família daquele homem foi abençoada. Então, querido, esse não da nova direção não é porque o Senhor é mau, porque Ele é perverso com você, é porque Ele está querendo te usar para uma grande obra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.